Então, a palestra de hoje, irmãos, o tema é Daniel, o livro dos juízos. Uma coisa interessante, irmãos, é que não é por acaso, por favor, não creiam na palavra acaso, ok? O simples fato do nome de Daniel trazer o seu nome significa que Deus é meu juiz. Deus não é só meu juiz, mas é também o seu juiz. Ao longo do livro de Daniel, nós vamos ver vários julgamentos. Eu tinha proposto no meu coração, no começo da semana, para transmitir uma mensagem, para fazer um paralelo entre Daniel, capítulo 3, e Apocalipse, capítulo 13. Mas, ao longo dos dias, conforme eu ia estudando, Deus ia falando comigo e colocou dentro do meu coração para mudar o tema. E eis o porquê do tema ser esse, Daniel, o livro dos juízos. Não é apenas o livro do juízo, mas dos juízos. Por quê? Porque acontecem juízos ou julgamentos com o povo de Deus e com os ímpios. No caso, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o seu filho, o seu neto e todos os ímpios que fazem parte dessa história. Daniel, significando Deus é meu juiz, significa que Deus está no controle da situação do mundo, da minha vida e também da sua vida. Eu convido os irmãos para que a gente possa abrir no livro de Daniel, no capítulo 1, e fazermos aqui vamos dizer assim, um apanhado histórico. Eu posso ver aqui, irmãos? Compartilhou aqui, né, irmão Luiz, a tela? Aqui eu posso ver agora. Louvado seja Deus. Amém. Amém, irmãos. Que maravilha. Então, aqui, irmãos, eu quero convidar vocês para que a gente possa abrir no capítulo 1 do livro de Daniel. Você pode abrir comigo. Capítulo 1 do livro de Daniel. E nós vamos fazer uma leitura. Eu vou pedir aí para o irmão Luiz, para que ele possa voltar lá para o primeiro slide. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, senão você pode abrir aí, tá bom? Capítulo 1 de Daniel. E nós vamos ler o primeiro versículo e vamos fazer uma contextualização histórica aqui, tá bom? Conforme você pode ver que está anunciando aí no PowerPoint, abaixo da palavra Daniel, você vai ver exegese do capítulo 1 ao capítulo 12. Isso porque, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos ver cenas de julgamento. Por exemplo, no capítulo 1, nós vamos ver os 4 jovens hebreus se preparando para encarar o juízo do rei Nabucodonosor, por intermédio do seu chefe de cozinha, Aspenaz, né? E esses jovens, caso não aceitassem se alimentar das imundícias da mesa do rei, eles poderiam até morrer, irmãos. Então, veja, era um julgamento. Eles iriam passar pela morte. E o fato deles terem sido absolvidos foi um tipo de juízo de investigação. Pela sua fé, demonstraram suas obras e assim foram absolvidos. Já no capítulo 2 de Daniel, fala do juízo executivo de Deus sobre as nações. Lembra lá daquela pedra que vem cortada do céu, sem o auxílio de mãos, e esmiuça a grande estátua do sonho do rei Nabucodonosor? Para você que não sabe, a estátua falava de 4 grandes impérios mundiais e que culminaria com a volta de Jesus Cristo. Jesus, portanto, executando juízo sobre as nações, o que nós chamamos de o julgamento das nações. No capítulo 3, os jovens hebreus são levados a juízo, a uma fornalha ardente, que foi acesa cerca de 7 vezes mais. E isso por não adorarem a imagem de escultura de Nabucodonosor. Já no capítulo 4, Nabucodonosor ele sofre um juízo da parte de Deus pelo seu orgulho. Lembra lá? Quando o anjo anuncia o castigo de Deus?
Nabucodonosor se exaltou de tal maneira que dizia ele: não é essa a Babilônia que eu criei, que eu fiz, que eu inventei para a glória do meu reino? Ou seja, sempre tinha as palavras eu. Isso te faz lembrar alguma coisa? Acredito que sim. Lembra lá da queda de Lúcifer? As palavras que ele usava era sempre eu. Eu subirei ao céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sempre o eu. Irmãos, quando o eu vem na frente, atrás vem a vergonha e o erro. Isso é um fato. Comigo e com você, isso acontece. Sim, Luiz. Não, não caiu não. Aqui tá beleza. Ok. Ok. Então, irmãos, como eu ia falando, voltando, né, lá para o capítulo aonde Nabucodonosor ele recebeu o juízo de Deus pelo seu eu, né, no capítulo 4. Se você coloca sempre na sua vida o eu na frente, pode esperar que a queda é certa. Logo atrás vem a vergonha e a queda. No capítulo 5 de Daniel, nós vemos uma outra cena de juízo. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, que era filho de Nabonido, que era o filho de Nabucodonosor, ele ouviu os testemunhos do seu pai, do seu avô, acerca de Deus. E ainda assim, ele fez orgias com os materiais sagrados do templo de Deus. E isso fez com que o limite da paciência de Deus se esgotasse. E o resultado você sabe, né? Belsazar morreu naquele mesmo dia. O Império Medo-Persa invadiu a Babilônia, causando a morte não só de Belsazar, mas de todos os seus que ali estavam naquela sala devassa, naquela orgia demoníaca. No capítulo 6, nós vamos ver um juízo sofrido por Daniel. Lá da parte do rei Medo, Dario I, quando lançou Daniel na cova dos leões, por adorar a Deus e não ao Deus deles. Então, Daniel sofre ali um juízo, um castigo, um juízo de execução por parte do rei Medo-Persa. No capítulo 7 de Daniel, nós vamos ver ali o famoso juízo de investigação. É um juízo que ocorre da parte de Deus para ver quem dos santos é digno de receber o reino. Quando esse julgamento acaba, o reino de Deus é entregue nas mãos de Jesus e de Jesus nas mãos dos seus santos. No capítulo 8, nós vemos também a sequência do juízo de investigação. Só que agora com o nome purificação do santuário. Ao final dessa purificação do santuário, Daniel 8,14, os santos de Deus, eles recebem também o juízo. O juízo no sentido benéfico, lógico, né? Porque eles vão receber o reino de Deus. No capítulo 9, nós vamos ver a explicação do início e o fim da visão do julgamento. É o único capítulo que nós não vemos, assim, uma menção direta de um juízo. No capítulo 10, nós vamos ver o juízo dos príncipes da Pérsia. Esses príncipes da Pérsia são anjos. Anjos que velavam pelos reis da Pérsia. São demônios, tá? É tanto que Gabriel teve que vir batalhar com esses demônios. E esses demônios que estavam guardando ali os reis medo-persas eram tão fortes que Jesus, Miguel, teve que vir ajudar a Gabriel. Eu não sei se você sabe, mas todos os governantes do mundo, eles são assistidos por anjos.
eu e você, nós somos assistidos por anjos. Quando nós nascemos, Deus comissiona anjos para nos guardar, nos ajudar e falar à nossa mente. São os espíritos ministradores. À medida que o seu cargo na terra aumenta, mais a batalha espiritual aumenta também. Anjos mais fortes ficam empenhados em levar você para o lado do bem ou do mal. Então, se você é um governante, um príncipe, um rei, anjos maiores, mais poderosos, é quem estão em jogo aí, certo? Prova disso é que os príncipes, os reis da Pérsia, eles tinham os seus príncipes celestes, os seus demônios, que era quem dirigia esse povo lá, certo? Então, todo poder aqui na Terra, ele é governado, se der brecha para Satanás, mas se der brecha para Deus, os anjos de Deus vão ajudar, vão até batalhar por você e pelos governantes, ok? No capítulo 11, nós vemos o juízo dos reis da Média e da Pérsia, causado pelo Império Grego. O Império Grego foi o martelo que Deus usou para tomar a posse do reino da Média e da Pérsia, porque a sua medida de iniquidade chega ao fim. Esse povo, conquanto tenha visto, assim como Nabucodonosor, os milagres de Deus, eles não se arrependeram. Então chega uma hora de que a misericórdia de Deus, ela tem um limite. Isso é na vida deles, isso é na minha e na sua vida. A porta da graça se fechou para eles. Então o Império Grego aqui, dirigido pelo grande general Alexandre Magno, foi a carta de juízo de Deus para acabar com o Império Medo-Persa. Ainda no capítulo 11, fala sobre o homem vil, o homem do pecado, que nós sabemos que é o bispo de Roma. E, finalmente, no capítulo 12, o último capítulo de Daniel, nós vemos um juízo executivo da parte de Deus aos ímpios, lá no verso 2, onde diz que esses ímpios vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. E faz também o juízo aos santos, versos do 1 ao verso 3. Tá bom? Nós vamos aqui passar por cima, porque nós temos muitas coisas a falar. Então, do verso 1 ao verso 3, nós vemos ali Deus dando a coroa de glória aos seus santos, que vão brilhar como o sol do meio-dia. Então, para contextualizar você, o livro de Daniel, ele é o livro dos juízos, conforme você pode ver agora, que eu expliquei. Em cada um capítulo de Daniel, nós vamos ver essa imagem de julgamento, ok? Então, agora voltando para o capítulo 1 do livro de Daniel, nós vamos ver no verso 1 e verso 2, nós vamos ler, ok? Convido vocês para lermos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Meus irmãos, o irmão Luiz, ele me pediu para que pudesse realizar 3 hangouts. Esses 3 hangouts, eles vão ser divididos, eu espero que dê para a gente analisar todo esse livro de Daniel. Nós vamos fazer o possível para que essas aplicações elas sejam trazidas para os nossos dias. Por quê? Porque nós estamos vivendo na época do juízo. Estamos vivendo na época do julgamento de Deus. Você sabia disso? Capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel, ele trata justamente disso, do julgamento de Deus. Eu e você podemos estar passando agora diante dos olhos de Deus no julgamento celestial. Voltando ao capítulo 1 do livro de Daniel, nós vamos ver, falando no contexto histórico, eu queria até que o irmão Luiz pudesse adiantar um pouquinho aí, né, o PowerPoint. Nós vamos ver, irmãos, que
Esses homens que estavam cativos, esses hebreus e todo o povo judeu, eram pessoas fiéis a Deus, mas também tinham pessoas infiéis a Deus. Aliás, esse foi o motivo do juízo de Deus contra o povo de Judá. Deus tinha pedido para que eles se arrependessem dos seus pecados. Caso contrário, Deus iria castigá-los. Não se arrependeram. Então Deus executa agora um juízo com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Esses jovens, os 3 hebreus, e também Daniel, que vamos dizer assim era o mais influente deles, né? Eles sempre se mantiveram fiéis a Deus. E em todos os aspectos, não só no religioso. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 1 que na parte da alimentação, na parte da adoração, Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Se você quer receber o galardão de Deus, irmãos, como esses jovens receberam, você tem que se manter intacto. Você não pode se ajoelhar diante das promessas, das lisonjas, das falácias, dos convites imundos de Satanás. O rei Jeoaquim, ele teve várias oportunidades de se arrepender. Não se arrependendo, o juízo de Deus veio sobre ele de uma forma terrível. Seus filhos foram mortos, sua esposa também, seus olhos foram furados, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Todo o povo. Os judeus vieram, depois de 2 invasões, e colocaram fogo em toda a terra de Judá. O templo foi saqueado e em seguida queimado. Eles pensavam que Deus os tinha abandonado por completo. Mas Deus, conquanto estivesse muito triste e desapontado, estava ainda guiando-os e deu a eles um período de graça, 70 anos. O profeta Jeremias profetizou um período de 70 anos que eles teriam que ficar no cativeiro. São eles levados até uma terra desconhecida, uma terra idólatra, uma terra pagã, que nós conhecemos hoje como Babilônia. Deriva lá do termo confusão de Babel, né? E lá, irmãos, eles foram defrontados com a questão da adoração. O sistema religioso de Babilônia era um sistema politeísta, terrível. Para tudo no mundo se tinha Deus, ou tinha um Deus. O Deus da chuva, o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus da fartura, da colheita, o Deus da água. Para tudo se tinha Deus. É o que nós chamamos de politeísmo. Babilônia tinha um panteão de deuses, irmãos. Imagina agora o choque que esses jovens tiveram. É semelhante a eu e você voltar para a Babilônia. Se eu e você estivéssemos lá, vamos dar um exemplo, em uma missa hoje, como você se sentiria? Ali, há Deus para todos os gostos, não é verdade? É mais ou menos assim, ou foi mais ou menos assim que eles se sentiram. Eles agora estavam numa terra desconhecida, com deuses pagãos, e que iriam sofrer a prova máxima da sua vida. Possuíam a sua cultura. Uma cultura, vamos dizer assim, teocêntrica. Uma cultura que estava vinculada e voltada ao único Deus. Nabucodonosor, muito esperto, tentou aqueles jovens hebreus que foram escolhidos da elite, né, dos judeus e começou a querer mudar os seus costumes através da alimentação. E aí eu quero fazer um paralelo com hoje. Você já parou para pensar em quantos ataques o povo de Deus vem sofrendo em relação à alimentação? Talvez você seja um
daqueles que venha mastigando, comendo porcarias no seu prato. Coisa que não vai fazer falta para a sua saúde, para o bom funcionamento do seu corpo. Mas influenciado pelos outros, pela tradição e até pela gula, muitas vezes nós comemos verdadeiras porcarias. Esses jovens aqui, irmãos, eles nos dão um exemplo de como ser fiel a Deus, mesmo embaixo da face da morte. Chegará o tempo em que eu e você seremos colocados contra a parede, não só no quesito alimentação, mas em todos eles. Esses 4 jovens se mantiveram firmes diante do convite satânico de Nabucodonosor. Acompanhe comigo aqui, irmãos, no verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Olha a tática de Nabucodonosor. Nabucodonosor escolheu a comida deles, e por um período de 3 anos, o café, o almoço, a janta. Imagine agora a dor de cabeça que esses jovens iam ter se eles não se adequassem ao regime babilônico, morreriam. Nabucodonosor escolheu um período de 3 anos. Olha, por que 3 anos? Eu não sei se você sabe, mas 3 anos é um período de adaptação para se mudar grande parte da cultura. Se eu e você ficar em uma cidade, em um estado, em um país, em uma região durante 3 anos, mais de 50% da nossa cultura é abalada ou mudada. Quer um exemplo disso? Quantos anos o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus, passou no seu ministério? 3 anos. 3 anos o nosso Messias passou ensinando aos discípulos, porque durante esse período de 3 anos após o seu batismo, era o período que ele ia mudar a cultura dos discípulos. E foi o período que os discípulos ficaram mais impactados. 3 anos é o período que a besta também vai fazer com que eu e você a adore. Percebam, o número 3 é um número de adaptação. E Nabucodonosor, inspirado por Satanás, ele sabia disso, lógico. Mas, graças a Deus, não foi o suficiente para que esses jovens hebreus pudessem se curvar diante de Satanás. Outra coisa que Nabucodonosor fez foi mudar o nome desses 3 hebreus. Cada nome de um desses servos de Deus trazia o nome de Deus consigo. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Misael deriva, é o que dá origem à palavra Miguel, significa quem é igual a Deus. Então, Nabucodonosor, ele tirou o nome deles, que era, vamos dizer assim, o nome de Deus, para colocar o nome dos seus deuses. Então, fazendo isso, quando as pessoas chamassem pelo nome deles, não ia mais chamar pelo nome de Deus, ia chamar agora pelo nome de Bel, de Satanás. Entendeu? Então, quando se chamava o nome, aquilo ia penetrando nos ouvidos, na mente e no coração deles. Ia fazendo aquela luta entre culturas, a cultura hebreia contra a cultura babilônica. Esses homens ainda assim mantiveram-se fiéis. Diz o verso 8 que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora eu pergunto a você, quando a Bíblia traz essa palavra contaminação, é algo, denota algo imundo, asqueroso, nojento, não é assim? E olha, eu não sei se você sabe, mas o prato que o rei mandava para eles era um prato imundo. Sabe que tipo de carne o rei adorava comer? Essa palavra imundo não nos é estranha. Imundo, palavra imundo, nos liga logo à carne de porco, correto? Imundo, imundo será quem tocar até na carne do porco. Esse rei, irmãos, ele comia desde sapo até urubu, que são animais imundos diante de Deus. E quando Daniel disse que não queria beber o vinho dele, não era o suco de uva que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a tomar, que Jesus serviu para os discípulos, para a festa de Caná da Galileia. Não era aquele suco de uva, mas era o vinho, não só fermentado, mas o vinho misturado com álcool e algumas plantas, como o ópio. Isso causava alucinação nas pessoas. Era como se fosse usar crack hoje. É por isso que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Deus, na sua providência, foi à frente de Daniel, à frente dos 3 companheiros, e fez com que eles achassem graça diante do chefe de cozinha, Aspenaz. Então aquele cara, ele ficou com medo. Por quê? Nabucodonosor disse, olha, se eles não comerem, vai morrer eles e você. Como eles fizeram com os sábios, né? E aí o chefe disse assim a Daniel, olha, eu tenho medo do meu senhor Daniel. Ele determinou a vossa comida e vocês têm que comer, porque senão ele vai me matar. E ele vai achar vocês mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. E aí Daniel disse, experimente apenas 10 dias, que deem a mim e aos meus 3 companheiros frutas, verduras, legumes e água para beber. Então, eu faço uma prova diante de vocês, nos examine. Veja aqui quem é que vai estar mais forte, mais corado, mais disposto, mais rubro, mais inteligente. E então ele consentiu com isso. Agora aqui, no pensamento de Aspenaz, do chefe de cozinha, é o mesmo pensamento que existe hoje na cabeça do povo, sabia, irmãos? Nós fomos ensinados, desde quando crianças, de que se você não comer carne, você fica fraco, não é assim? E isso vem de onde? É a voz lá da Babilônia. O chefe de cozinha disse, olha, Daniel, mas se vocês não comerem a carne do rei, vocês vão ficar fracos, tristes, e o meu rei não vai gostar de ver vocês inferiores aos outros. Não é assim, irmãos, que dizem? Até hoje, talvez os seus avós, os seus pais, eles falam dessa forma, e até você fale com seu filho. Mas olha, é mentira. Faça o teste na sua vida. Verso 15. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias. Amém, louvado seja Deus. Depois de 10 dias, Aspenaz disse, não, agora vocês vão comer essa comida de vocês aí, porque vocês estão bem mais fortes do que os outros, mais bonitos, mais saudáveis, mais alegres, mais inteligentes. Com certeza essa alimentação de vocês aí é a melhor. No verso 17.
Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras. Esses 4 jovens, irmãos, eles eram poliglotas. Eles falavam várias línguas. Olha, e, segundo relatos, eles tinham menos de 20 anos de idade. E eu digo a você, será que deu tempo eles estudarem numa faculdade ou várias faculdades apenas com essa idade? Claro que não. Foi o dom do Espírito de Deus. O dom de falar noutras línguas. Esse é o verdadeiro dom de línguas que a Bíblia nos ensina. Amém? Pois é, veja como é claro o ensinamento de Deus. Mas, desses 3, Daniel, ele se destacava. Daniel, além de ser poliglota, Deus deu a ele o dom de profecia. Daniel recebia revelações de Deus através de sonhos e de visões. Adiante um pouquinho a leitura da sua Bíblia, no verso 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Veja, irmãos, aconteceu aqui um juízo investigativo, um juízo de investigação. Esses 3 jovens, eles estavam sendo assistidos por anjos de Deus e de Satanás. Estavam sendo assistidos pelos funcionários da corte do rei, pelo próprio rei, e estavam sendo assistidos pelo próprio Deus. Eles entraram numa espécie de julgamento ali, onde poderiam perder a própria vida, mas o fato de terem se mantido fiéis a Deus, Deus os honrou, os colocou em cima das alturas. Deus fez com que eles se sobressaíssem acima de todos os falsos profetas daquele reino, os sábios, os astrólogos, os sonhadores, os encantadores, os magos, os mágicos, os cartomantes, astrólogos, tudo, Deus os exaltou. E no verso 20 diz: e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos que havia em todo o seu reino. Irmão, sabe o que é você ser exaltado, ser achado 10 vezes mais sábio do que o cara mais sábio da tua cidade, do teu estado, do teu país? Só uma coisa divina. Nós não temos nem noção, meu irmão, do que ser exaltado por Deus. Essa exaltação, Deus já está nos dando agora. Através da sabedoria, do conhecimento que eu e você estamos adquirindo de Deus, isso nos faz diferente dos demais. É como se nós estivéssemos a anos-luz dessa geração em que nós vivemos. Você olha para o povo e os enxerga dormindo. Você vê as pessoas indo para a igreja, indo vazias, voltando piores, mais secas, como sacos. Então Deus está chamando a você e a mim para sermos jovens hebreus, fiéis a toda a prova. Deus quer exaltar a mim e a você. Deus precisa de pessoas fiéis aqui na terra, que possa levar o nome dele a toda nação, tribo e povo e língua, acima de toda e de qualquer circunstância. Em seguida, diz o capítulo 2, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. Na verdade, sonhos. E o seu espírito se perturbou muito. Perdeu-se-lhe o sono. Agora chega a hora desses jovens mostrarem o seu talento, em especial a Daniel, que tinha o dom de discernimento, de interpretação de sonho. E digo a você,
Deus quer chamar você para que você seja um Daniel em todos os aspectos. No capítulo 2 do livro de Atos, no capítulo 2 do livro de Joel, nós vemos a promessa de Deus de que nos últimos dias derramaria ele do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens, vossos velhos, os mancebos, terão sonhos e visões. O dom de profecia tem que se manifestar agora, meu amigo. E Deus precisa de mim e de você. Deus não vai usar anjos para isso. Ele quer usar servos humanos, pessoas que tiveram relação com o pecado e o venceram, pessoas que meteram a mão na cara de Satanás e pisaram na cabeça dele, dizendo: Satanás, não tens nada aqui comigo. Tu não tens nada aqui comigo. São essas pessoas, são esses Daniéis da vida que Deus está procurando. Em seguida, nós vamos ver agora o rei chorando de medo. Não vai estar nessa apresentação, irmão Luiz, porque eu só passei o primeiro slide para você, tá? Vai estar na segunda apresentação, mas agora nós vamos só com o áudio mesmo, tá bom? O rei teve um sonho de uma gigantesca estátua. Enquanto eu vou falando para vocês, eu vou ver se eu consigo compartilhar agora. Deus, ele perturbou o espírito de Nabucodonosor. Deu a ele um sonho, na verdade foram vários sonhos, e que esses sonhos vinham se repetindo. Era sempre com uma estátua. Sempre com uma estátua. E quando Nabucodonosor diz que esqueceu do sonho, era mentira. Ele não esqueceu do sonho. Deus vinha dando sonhos repetitivos a ele, e era o mesmo sonho. O sonho do julgamento das nações. E ele, como a primeira nação, a grande Babilônia, estava inserido ali. Ora, e por que Nabucodonosor disse que esqueceu do sonho? Ele disse que esqueceu do sonho porque ele tinha visto já que Daniel era mais sábio 10 vezes do que os seus astrólogos, do que os seus magos. Então ele pensou: eu vou colocar os meus magos à prova. Eu vou dizer a eles que esqueci dos sonhos. Porque se eu contar o sonho, eles vão inventar qualquer interpretação. Olha como Nabucodonosor era inteligente. Eles vão inventar uma interpretação, vão mentir para mim. Eles estão achando que eu sou bobo? Então, se eles forem realmente os caras, eu vou dizer que esqueci o sonho. E aí, eles vão ter que me mostrar até o sonho. Não só a interpretação, mas até o sonho. E foi isso que ele fez. Agora foi uma pedra no sapato deles, irmão. O rei conclamou a todos os sábios que viessem ali à sua presença, rápido, porque ele estava muito angustiado. E disse: olha, vocês são os sábios aqui da Babilônia, vocês são muito inteligentes, e eu estou perdendo o sono, eu estou com medo. Eu tenho tido vários sonhos, uma estátua gigantesca. E essa estátua era feita de 4 materiais, a sua cabeça era de ouro. O seu tronco, o seu peito, né, e os braços eram de prata. Sua coxa, ou seu ventre, era de bronze. As suas pernas eram de ferro. Os seus dedos, em parte de ferro e em parte de barro. E essa estátua era terrível. Eu não estou mais conseguindo dormir. Eu exijo que vocês me deem não só a interpretação, mas contem o sonho que eu esqueci. Uma jogada fabulosa do rei. A esse pedido, os magos disseram: rei, isso que o senhor pede, humanamente é impossível.
Só quem possui o espírito dos deuses do céu é quem pode revelar tal coisa ao rei. Ou seja, em outras palavras, eles estavam reconhecendo ali que eles não podiam fazer isso. E já automaticamente estavam jogando a bola para Daniel. E era isso que o rei queria. Porque o rei viu que ao longo do tempo o rei tinha sido enganado por esses falsos profetas. Quão hoje as pessoas não estão sendo enganadas também por muitos falsos profetas. Babilônia era o centro da astrologia, da mágica, dos falsos profetas. Só que o rei Nabucodonosor, ele não estava agora como vilão da história. Ele estava agora como vítima. E ele, como vítima, ele queria uma resposta. Por fim, ele fez um decreto de morte aos sábios. Se vocês não me disserem o que significa esse sonho que me perturba, vocês vão morrer. E eles se angustiaram. Eles iam de fato morrer, irmãos. Foi aí que Daniel entrou em cena. Nabucodonosor disse: Daniel, você pode me revelar isso aqui? Esse sonho? Você pode me revelar não só a interpretação, Daniel, mas o sonho que eu esqueci? E Daniel, irmãos, com a sua simplicidade, a sua humildade, disse: olha, rei, não sou eu que vou te revelar, mas o Deus que habita nos mais altos dos céus. Ele pode revelar tudo. Não só o sonho, como a interpretação, não só a interpretação, como também o sonho. E agora Daniel passa, irmãos, a fazer essa revelação ao rei. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura do capítulo 2, para que a gente se situe mais, tá bom? Daniel, capítulo 2. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Lembra-se que a palavra Daniel significa Deus é meu juiz. No verso 19, é dito que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Veja, Deus falou com Nabucodonosor de uma forma indireta, mas falou com Daniel de uma forma direta. Muitas das vezes, Deus fala conosco de forma direta e indireta. À medida que você se torna um servo de Deus, Deus fala de forma direta, de forma clara. Muitas vezes, quando nós não ouvimos a voz de Deus, é porque existe um empecilho, uma parede, pode ser um pecado, pode ser um descaso na sua vida. Você não está dando muito ouvidos à voz de Deus. Você está colocando outras coisas na frente. E aí a voz de Deus, ela não é ouvida diretamente, entende, irmãos? Então Daniel, ele recebia de forma audível e visível as respostas de Deus. Abra, por favor, lá no versículo 31. Daniel agora começa a destrinchar o sonho e a sua interpretação. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelsa, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre, as suas coxas de cobre, pernas de ferro,
Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso? Quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Se você é conhecedor de história, você sabe que a cabeça de ouro representava um império. Eu não vou ler tudo aqui, tá, irmãos? Para que a gente possa ganhar tempo e avançar no estudo. A cabeça de ouro, Daniel revelou ao rei que era ele. Esplendorosa. Aliás, por que de ouro? Porque todos os materiais da Babilônia eram feitos de ouro. O ouro sobrepujava os outros metais da estátua. Era a cabeça, então ele estava em primazia. Estava ali numa posição mais privilegiada. Era o reino maior, Babilônia. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. O segundo império que veio depois da Babilônia foi o Império Medo-Persa. Perceba que a estátua, ela nessa parte do peito dos braços, 2 braços, certo? Simbolizando Império Medo-Persa, 2 povos que se uniram. Os braços da estátua estavam cruzados, um entrelaçado no outro, significando que Medo-Persa eram 2 povos separados, mas agora eles iam se unir para conquistar a Babilônia. E foi o que fizeram. No capítulo 5, nós vemos ali que Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ele estava lá naquela prostituição toda, certo? E aí Dario, ele desviou o curso do rio que passava por debaixo dos muros da Babilônia. Quando ele desviou o curso, a água seca, e eles passam por debaixo daqueles muros que eram inexpugnáveis. Dizem os historiadores de que a altura do muro da Babilônia dava cerca de 100 metros. E de largura, o muro tinha 24 metros. O que dava, irmãos, para 6 carros de cavalo passarem um de lado do outro. Era uma coisa, olha, fantasmagórica, uma coisa absurda. Assim caiu o reinado da Babilônia. Começou o reinado Medo-Persa. Esse reinado Medo-Persa, ele foi substituído no ano 331 pelo Império Grego. Perceba que o Império Grego, o terceiro império, o terceiro metal da estátua, ele era feito de bronze. Perceba que a estátua, ela vem decrescendo em esplendor. Primeiro, ouro, segundo, prata, terceiro, bronze, quarto, ferro, depois já é o ferro misturado com o barro. Ou seja, a estátua vem decrescendo em esplendor, entende? Em glória, em majestade. O Império Grego, ele era conhecido como o Império do Bronze. Nada é por acaso. Não existe acaso na palavra de Deus. O Império Grego, ele era comandado por um cara muito novo, chamado de Alexandre o Grande. Com 27 anos de idade, ele tinha anexado, meu irmão, quase a metade do mundo conhecido já. Eu estou vendo aqui o PowerPoint que o irmão Luiz colocou acerca, mas eu coloquei isso aqui, mas eu ia mudar, irmãos. Não é só isso aqui, não. O muro da Babilônia, ele tinha cerca de 100 metros de altura, era uma coisa absurda, e de 24 metros de largura. Aqui está 15, 20 metros de altura e 4 a 8 metros de largura, mas não. Isso aí é um muro normal que nós vemos aqui hoje. Mas lá era uma coisa esplendorosa, era sobre-humana mesmo. Então, irmãos, o Império Grego substituiu no ano 331 o Império Medo-Persa.
Depois do Império Grego, veio o Império Romano. Se você parar para olhar, Roma, na estátua, era chamada do Império de Ferro e tinha as duas pernas, certo? Direita e esquerda. Simbolizava a divisão do Império Romano em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. E o fato daquelas pernas e dos pés ser de ferro não é em vão, não é à toa. Irmãos, é porque não estou conseguindo compartilhar aqui, mas eu ia passar para vocês o que os historiadores eles falam acerca do Império de Ferro de Roma. Era conhecido como Império de Ferro. E não é à toa, irmãos. Não era o metal da estátua que Nabucodonosor viu. Se você vê o mapa lá da Itália, você vai ver que ele parece uma bota de ferro. Por quê? Porque em Daniel, capítulo 7, diz que o Império Romano pisaria aos pés o povo de Deus. Veja, nada é em vão, nada é por acaso. A palavra de Deus é magnífica. Então, aqui no capítulo 2, Deus agora está mostrando a Nabucodonosor o juízo das nações. Lembra que eu falei de que era um livro dos juízos? Daniel, a palavra Daniel significa Deus é meu juiz. Mas em todos os capítulos de Daniel, nós vamos ver um tipo de julgamento. Seja Deus executando o julgamento, ou os reis executando um julgamento, seja os ímpios sofrendo esse julgamento, ou seja, Daniel e os seus amigos sofrendo esse tipo de julgamento. Definitivamente é o livro dos juízos, o livro dos julgamentos. E aqui no capítulo 2, nós vemos o julgamento das nações. Deus mostrando a Nabucodonosor que, após o Império Romano, após a época de ferro, não iria existir um quinto reino mundial. O curioso, irmãos, é que os homens aqui na Terra, eles tentaram muito formar um quinto reino mundial, mas não conseguiram. Foi assim com Kaiser Lausten, da Alemanha, também o alemão, o Hitler, né? O francês, o Napoleão Bonaparte. Ninguém conseguiu formar um quinto império, e não vão conseguir. Finalmente, nós vemos agora a última carta de Satanás, a nova ordem mundial. Eles vão tentar formar esse quinto império. Não vão conseguir. O que é que vai acontecer? A pedra será cortada. Quem é a pedra? Quem é a rocha? É Pedro? Não. É Jesus. Essa pedra, quando foi cortada, ela encheu todo o planeta. É o reino de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos ver a representação de Satanás lá no passado da nova ordem mundial. Aqueles 10 dedos, que eram em parte de ferro e em parte de barro, significa, irmãos, que o fato dos dedos ter um pouquinho de ferro significa que Roma ainda está no controle. E o que significa a parte de barro? Aquelas películas de barro que tinha nos dedos da estátua. O barro, irmãos, ele é uma analogia para os Estados Unidos da América. E eu tinha aqui feito alguns vídeos, feito não, né, irmãos? Baixado alguns vídeos para passar para vocês de como está a união dos dedos da estátua. Roma e Estados Unidos se unindo para colocar em prática a nova ordem mundial. Se bem que não precisa, porque todos vocês que estão acompanhando aqui, vocês já viram que o quanto o irmão Luiz já postou, né? Vários vídeos, Roma, lá o Papa indo dos Estados Unidos e vice-versa. Ou seja, eles estão de mãos dadas.
E o bom da história, não conseguirão finalizar o seu plano macabro. Quando eles estiverem, irmãos, a ponto de dominar o mundo, a pedra será cortada sem auxílio de mãos. Uma intervenção sobrenatural acontecerá no mundo. É a vinda de Jesus Cristo. Perceba, o juízo de Deus, ao final dos dedos da estátua, é, portanto, iminente. Eu pergunto a você, Babilônia passou, Grécia passou, Medopérsia passou, Roma como Império de Ferro passou. Estamos hoje nos dedos da estátua. Depois dos dedos da estátua, não tem mais para onde irmos. O que resta acontecer? O juízo executivo de Deus. Mas antes desse juízo executivo de Deus, o juízo final, deve-se haver um juízo investigativo. E esse juízo investigativo nós vamos vê-lo lá no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel. Medite comigo. Deus vai julgar todas as criaturas aqui desse planeta Terra, irmãos. Ninguém passará em branco nesse julgamento. Quando Jesus voltar, todos os casos terão que ser decididos. Quando Jesus vier, ele só vem dar o galardão a mim e a você. E se ele vai dar o galardão, significa que ele julgou já o nosso caso, correto? Eu e você. Se não, já passamos. Possivelmente o nosso nome irá passar diante de Deus daqui a algum pouco tempo. Porque antes da vinda de Cristo, ele terá que saber. E não só ele, porque ele não precisa de um julgamento. Deus, ele sabe quem irá se salvar e quem irá se perder. Mas eu e você não sabemos. Os anjos que testemunharam a grande controvérsia entre Cristo e Satanás lá no céu, não sabem. Eles precisam de uma resposta, assim como eu e você. No capítulo 7, no capítulo 8 de Daniel, nós vamos estudar mais a fundo essa questão do julgamento que está acontecendo, ou que vai já já acontecer, o julgamento de investigação. Para que eu e você possa se achar dignos de receber a vida eterna. Irmão Luiz, eu estou vendo que está gerando um eco aqui no som. Eu estou percebendo. E eu não sei se é do meu computador. Amém. Então está perfeito. Pelo menos no meu está ecoando aqui. Mas amém. Então, irmãos, como disse a vocês, a nota tônica desse livro de Daniel é o julgamento. Vimos que no capítulo 1, os jovens eles foram preparados para enfrentar um julgamento do rei Nabucodonosor que daria na sua morte, caso eles não se mantessem fiéis diante de Deus. Deus os livrou. Isso é um tipo do que vai acontecer
comigo e com você. Se você permanecer fiel diante da presença de Deus, no juízo investigativo, você vai receber o galardão. Você vai ser exaltado diante não só dos seres humanos, mas diante de todo o universo. Capítulo 1, os jovens são preparados para o julgamento. Capítulo 2, há o julgamento das nações mostrado a Nabucodonosor. Capítulo 3, vemos também um outro julgamento. E esse julgamento, ele é interessante, irmãos. Não que os outros não sejam. Esse é o julgamento onde os jovens hebreus eles são levados a juízo numa fornalha ardente, que foi acesa 7 vezes mais. E aqui o que estava em jogo era a questão da adoração. Eles não se curvaram diante de Satanás. Possivelmente, essa imagem que o rei mandou fazer era uma imagem dele próprio. Então, uma vez eles adorando essa imagem, estavam adorando ao rei como uma divindade. Agora, quero esclarecer também aqui para vocês que há uma diferença entre você se ajoelhar a um monarca como monarca. Há uma diferença de você se ajoelhar a um monarca como Deus. Um tipo de ajoelhamento, podemos dizer assim, existem 2 tipos de ajoelhamento, aonde ele é tido como uma forma de reconhecimento político, uma forma de monarquia estatal. Por exemplo, lá no livro de Esdras, nós vemos esse exemplo. Mas existe o outro ajoelhamento, que é prestar adoração. Essa aí, irmãos, quando a pessoa bate no peito e se intitula Deus, você não pode se ajoelhar. Você não deve se ajoelhar. Aí é cultuar essa pessoa, sim. Esse tipo é pecado, é idolatria. Era esse tipo aí que Nabucodonosor queria para ele. Não meramente reconhecê-lo como o líder político, mas como o líder religioso. Por quê? Naquela época, Nabucodonosor, ele era o rei político e religioso. Era como hoje, o líder da Babilônia. Né? O Papa, ele é líder político e é líder religioso. Só que a adoração que ele pede é nos atributos divinos, não é no atributo político, é no atributo religioso. Então ele está tomando o lugar de Deus. E essa adoração é totalmente condenável. E é justamente aí onde eu quero fazer um paralelo com o capítulo 13 de Apocalipse. Espero que no próximo Hangout eu possa estar manejando melhor aqui os compartilhamentos, para que eu possa postar textos e vídeos, né? E o próprio slide para os irmãos. Porque aí fica mais dinâmico. Então, no próximo Hangout de quarta-feira, se Deus permitir, eu vou fazer esse paralelo entre Daniel, capítulo 3, e Daniel e Apocalipse, capítulo 13. Se você reparar, os livros de Daniel e de Apocalipse, eles são livros apocalípticos, uma mesma coisa, certo? Daniel fala do fim, Apocalipse de João fala, sobretudo, do fim. Então, há um paralelo aqui. A Babilônia de Daniel, a Babilônia de João. O julgamento de Daniel, o julgamento do Apocalipse. O julgamento de João. Os santos de Daniel e os santos do Apocalipse. Os livros do julgamento de Daniel e os livros do julgamento do Apocalipse.
Há um paralelo, irmãos, são irmãos gêmeos esses livros. É por isso que nós iremos fazer esse paralelo no próximo Hangout. Se Deus permitir, quarta-feira nós vamos fazer justamente esse paralelo aí para trazer também para os nossos dias o passado para o futuro. Então hoje, irmãos, eu quero finalizar aqui com vocês fazendo um resumo do que nós vimos. Capítulo 1 e capítulo 2, falando de julgamentos. No próximo Hangout, nós vamos fazer um paralelo entre o capítulo 3, que foi o julgamento em relação à adoração, e capítulo 13 de Apocalipse. Um outro julgamento que vai haver, só que agora, não em cima dos servos de Deus, mas em cima da besta. Um julgamento condenatório. No capítulo 2, Deus resumiu a história do mundo em apenas um sonho. Para onde quer que você corra, a sua história está sendo contada no sonho de Nabucodonosor. Os homens aqui na Terra vão tentar fazer um quinto império mundial, como nós já sabemos. A Babilônia moderna vai estar se unindo, né, com o barro, que é os Estados Unidos, para tentar formar a nova ordem mundial, os 10 dedos da estátua, para escravizar o povo de Deus e para reinar aqui nessa terra. Só que quando isto estiver em prática, irmãos, Jesus deixará o santuário celestial. Terá acabado ele de fazer o juízo investigativo. A porta da graça haverá se fechado. E aí ele declara a sua sentença em Apocalipse 22, 12. Continue o justo sendo justo. E o injusto sendo injusto. O santo sendo santo. O imundo sendo imundo. Eis que venho sem demora. E comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O mundo todo estará passando, irmãos, por uma noite de trevas. 2 lados apenas haverá: os servos de Deus e os servos de Satanás. Uns marcados pelo selo de Deus, outros marcados pelo selo da besta. Uns que estão se tornando em bodes, outros que estão se tornando em ovelhas. Enquanto a porta da arca, a porta da graça, enquanto Jesus está mediando no santuário celestial, existe oportunidade de salvação para mim e para você. Hoje é um dia de decisão. Deus quer que você tome uma decisão ao lado dele. Que não se curve diante de Satanás e das circunstâncias dessa vida. Todos nós estamos sendo flagelados pelo flagelo da crise econômica. E Satanás quer que eu e você fique de joelhos diante dessa situação. Ele quer que a gente renuncie princípios que Deus nos ensinou. Ele quer que você negue a Deus, quebrando o dia de sábado, roubando o dinheiro já que você está precisando. Passe a perna no seu próximo. E tenho eu percebido de que a igreja de Deus, ela é alvo hoje da ira de Deus. Escutou, meu irmão? A igreja de Deus é alvo da sua ira.
Deus está irado com o mundo? Sim. Mas também está irado com o seu povo. Por quê? Porque sabem o que têm que fazer e não fazem. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja dormindo. E, meu irmão, quando você está dormindo, você só acorda quando alguém te saculeja, quando você cai da cama. E pode escrever, meu irmão, Deus vai te sacolejar. Deus vai puxar o seu tapete. Ele quer que você acorde, ele não quer que você se perca. Você está se perdendo, meu irmão. Abra os olhos. Você tem que buscar uma vida santa a cada dia. Se santifique. Jesus ainda está intercedendo. Se santifique. A porta da graça ainda está aberta. Escolha seguir a Deus. Entregue a sua vida, o seu coração, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo. Tudo que você tem, dedique a Deus. Nós temos visto a obra de Deus atrasada hoje, porque nós não nos entregamos a Deus. Meu irmão, você tem que passar pela fornalha ardente. Se não fosse assim, Deus não nos teria deixado o exemplo lá com os jovens hebreus. É da fornalha ardente que ele quer te tirar. Na fornalha ardente, você vai brilhar mais do que o fogo. E hoje, a obra de Deus precisa da sua ajuda. De todo tipo de ajuda que você possa ajudar. Deus, ele nos dá condições de fazer a sua obra. Uns têm dons de pregar, outros têm dons de escrever, outros têm dons de cantar, outros de evangelizar, outros de aconselhar, outros têm casa para abrigar irmãos, outros têm transporte para locomover irmãos, outros têm dinheiro para financiar a obra de Deus, mas estão com as mãos atadas. Estão escondendo as mãos de Deus e a obra dele está morrendo. Milhões de pessoas precisam ouvir esse evangelho, irmãos, que você está ouvindo agora. As boas novas. Deus faz um apelo, meu irmão, a cada hangout a você. Se você está sendo abençoado, meu irmão, nos ajude a levarmos essa obra avante. Temos 2 congressos que Deus já marcou para nós. Dia 15, 16 e 17 em São Paulo, no irmão Joilton. E no final de janeiro, com o irmão Hugo Mena, lá em Maceió. Mas, irmãos, triste é a realidade. Os meios não estão vindo. Deus precisa de você. Você gostaria de estender a mão a Deus hoje e dizer, Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que entrar na fornalha ardente, ainda que eu seja jogado na cova dos leões, eu quero ser uma bênção na tua obra. Seja como Abraão, meu irmão. Seja uma coluna firme. Ajude a obra de Deus com os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, o seu templo, tudo o que você tiver. Deus vai requerer de nós no dia do juízo. E o dia do juízo está sendo hoje, o juízo investigativo, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Que possamos abrir os olhos da fé enquanto ainda há tempo, enquanto ainda Jesus é o meu e o seu advogado. Eu quero me despedir de vocês agora. Estamos com 1h aí, 30 e poucos minutos de hangout. E como não tem as imagens para passar para os irmãos, os vídeos, eu não vou falar muito, para que a gente não enrole muito, não fique muita coisa na nossa cabeça.
Mas eu queria que você fosse dormir e pudesse colocar os seus joelhos perto da sua cama ou em qualquer lugar da sua casa e dissesse a Deus: Senhor, eu quero ser um Daniel, eu quero ser um jovem hebreu que vai te honrar, Senhor, em meio às dificuldades dessa vida. Porque, meu irmão, ser fiel na bonança é muito fácil. Pô, até Satanás foi fiel lá no céu, Lúcifer, quando tudo estava bom. Eu quero ver, meu irmão, é o seu brilho ecoar no meio do fogo. Aí sim, todo o universo vai testemunhar de que Satanás é um derrotado na sua vida, de que você foi um campeão, foi um vitorioso. Eu quero convidar vocês agora para finalizarmos com uma oração. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram e peço desculpas pelas falhas técnicas. Prometo que vou melhorar lá no outro. Afinal, irmãos, faz um ano que eu fiz um Hangout, né? Eu não sei mais fazer Hangout. Eu só sei falar, e assim, ainda assim não é muito bem, né? Mas eu estou imensamente feliz pela oportunidade do irmão Luiz e por transmitir a palavra de Deus para vocês. O nível não é o mesmo do irmão Luiz, é lógico que não é, mas o que saiu daqui, meu irmão, foi do meu coração. E pode crer, o que sair daqui vai ser do meu coração. E louvado seja Deus por isso. E é isso que Deus quer. Deus quer a sua perfeição. Faça aquilo que você melhor sabe fazer. E Deus vai fazer aquilo melhor para os outros. Os outros vão entender que foi o melhor. Deus quer um coração quebrado. Um coração contrito. Será que ele pode olhar para você hoje e dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ou será que ele vai se virar para você e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? A decisão, meu irmão, é sua e somente sua. Feche os seus olhos e vamos orar, finalizando esse Hangout, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos mais um pouco da tua palavra, e aqueles que já sabiam, que se consolidasse no seu coração e na sua mente. Mas, Senhor, nós temos entendido também que essa mensagem de julgamento que o Senhor trouxe para nós hoje foi para nos alertar, porque cada um de nós está sendo pesado na balança do céu. E o que é que temos feito para Deus? A qual é o Senhor que nós estamos mais servindo? A Deus ou a Mamon? Senhor, tem de misericórdia de nós, malditos pecadores. Necessitamos da tua graça a cada dia, Senhor. E louvado seja o teu nome, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Esse é o motivo de ainda não sermos consumidos. Senhor, muitos de nós estamos passando por provas terríveis. Muitas das vezes queremos reclamar contigo, Senhor. Mas só queremos reclamar quando estamos sem fé. Porque quando nós estamos com fé, nós entendemos que é um propósito de Deus nos colocar na fornalha da vida. Porque o ouro só brilha quando ele é queimado. Aquelas manchinhas pretas da pepita, que simbolizam o pecado, essas manchinhas elas só saem à medida que a temperatura aumenta, Senhor. Portanto, Senhor, nos purifica no crisol da vida, Senhor. Queremos resplandecer como o sol da justiça. Queremos que Jesus ele possa fazer brilhar o seu caráter em nós. E não há um outro meio a não ser pela aprovação. Então, Senhor, que assim seja. Mas de uma coisa nós te pedimos, Senhor. Não solta jamais a nossa mão, Senhor. Segura firme na nossa mão, Pai,
porque, Senhor, sem a tua ajuda, nós já somos derrotados. Estaremos na mesma situação de Satanás, já somos perdedores. Senhor, olha por cada irmão que esteve presente nesse hangout, por aqueles que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer no próximo hangout, Senhor, com o Espírito pronto para receber a tua palavra. E que, Senhor, a cada culto desse, a cada hangout desse, possamos ser veementes praticantes do que estamos aprendendo, Senhor. Que possamos colocar a nossa vida, o nosso tesouro no teu altar, Senhor. Os nossos bens, o nosso corpo, tudo, Senhor, deve ser para a tua honra e glória. E nós te pedimos desculpas, Pai, se até aqui não temos feito isso. Mas, Senhor, nos chacoalha, nos balança, Senhor. Faz o que for preciso, mas não nos deixa ficar fora do céu. Cala a boca de Satanás, que fica nos acusando de dia e de noite diante do teu tribunal, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ouve essa nossa oração, Senhor. Abre os ouvidos aqui para as nossas orações. Abre os teus olhos, Senhor, para esse povo que está gemendo a cada dia, Senhor. Alguns lutando contra pecados terríveis, outros contra provações terríveis. Alguns que estão deslizando, fraquejados na fé, que o Senhor levante-os e o coloque de joelhos, Senhor. E devemos ter sempre em mente esse lema. Se quisermos ficar em pé diante do mundo de Satanás, temos que estar de joelhos diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoe, nos guie e nos guarde. Nos faça triunfantes nessa batalha espiritual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, e que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui.